Graça e paz, queridos. Amém? Você está feliz? Graças a Deus. Muito bom, né? A vida com Jesus é boa, né, irmão? Apesar das lutas, das dificuldades, gente firme no Senhor, que importa, isso alegra o nosso coração. Amém? Vamos ler a Bíblia? Hoje o nosso propósito é estudar o capítulo 4 de 1 Reis. É um texto tranquilo, né? Para a gente estudar, para a gente nele meditar também. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorete e Aías, filhos de Ziza, secretários; Josafá, filho de Ailude, cronista; Benaía, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes; Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei; Aizar, mordomo; Adorão, filho de Abidá, chefe dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 governantes sobre todo Israel, que proviam de mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de prover durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Deker em Macás; Saobim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Bet-Ezed em Arubote. Também este tinha Socó e toda a terra de Efer. Ben-Abinadab em Nafate-Dor. Tinha este por mulher a Tafate, filha de Salomão. Baaná, filho de Ailude, tinha Taanaque, Megido e toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezrael, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além do Joquimeão. Ben-Geber em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, que está em Baçã, 60 grandes cidades muradas com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Bessamate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzaí, em Azer e Alote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elã, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus. E de Og, rei de Baçã, ele era o único intendente naquela terra. Eram os filhos de Judá e Israel tão numerosos quanto a areia que está à beira do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Pois dominava sobre toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estábulos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam os governantes mantimento, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, ao lugar apropriado, cada um segundo o seu cargo. Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. E
correu a sua fama por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha a gente ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém? Muito obrigado, Deus, pelo dia maravilhoso. Obrigado por este momento. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado pela presença de cada vida aqui nesta noite, nesse lugar. Tu sabe a necessidade de cada um, nós não sabemos. E nós colocamos cada vida nas tuas mãos, pedindo a manifestação da graça do Senhor. Fala poderosamente, ó Pai, ao nosso coração, através do texto que nós acabamos de ler, pois nós cremos que a tua palavra é viva e poderosa, ela é eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Obrigado, desde já, Pai, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, igreja querida, igreja do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é alimento, mas é alimento completo, né? A gente precisa de comer tanta coisa para ter uma alimentação balanceada. Se você não comer uma comida bem balanceada, apesar que nós, né, somos ruins para comer bem, eu acho que todo brasileiro é ruim para comer bem, não é? Eu, por exemplo, sou apaixonado com arroz, feijão, macarrão, e aí a gente fica nisso, né, a vida inteira, sendo que a gente sabe, né, que uma alimentação ela precisa ser balanceada, ela tem que ser equilibrada. Isso não quer dizer que a gente precisa comer comida cara. A gente precisa comer, né, balanceado, muita verdura, né? Quem gosta de verdura aí? Eu amo, né? Amo. E é barato comer, você sabe, você vai lá, por exemplo, vai comprar certas coisas, você não põe nada no carrinho e paga caro. Testa um dia comprar muita verdura para você ver. Você enche o carrinho e come bem, né? Come bem. Por que eu estou te dizendo isso? Sabe por quê? Eu quero te dizer nessa noite, por que nós estudamos a Bíblia? Por que a gente debruça sobre a Bíblia? Por que nós temos que pedir a Deus prazer em estudar a Bíblia Sagrada? Em casa, né, irmãos? Aqui é só um tempo que a gente passa para a gente trocar com algum conhecimento. Eu falo, os irmãos falam, né? Todos têm liberdade. Então, não é bem isso, né? Nós precisamos de entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é alimento, e alimento completo. Obrigado, irmãos. É alimento, irmãos, e é alimento completo. E assim como a gente precisa de uma alimentação balanceada, a gente precisa da palavra de Deus, porque é o alimento completo, não é só arroz e feijão. A palavra de Deus, ela tem todos os nutrientes que a gente precisa para ter uma vida abençoada. É só ter esse desejo de comer. E eu sei que falar de desejo de comida é complicado, porque a gente gosta mesmo de hambúrguer, de pizza, né? De churrasco, de maçã de peito. Quem não gosta, né? Uma costela gorda, né? É isso que a gente gosta. Mas isso, querido, pode ser até bom no nosso paladar, né? A nossa cabeça, a gente come aquilo que gosta. Eu amo jiló, eu amo jurubeba, e eu não vejo que todo mundo gosta. Quem aqui gosta de jurubeba? Só eu e mais 2, olha que bênção. Pois é, né? Então o paladar da gente, irmãos, hein? Ele já nasceu que não é de Deus, não. É sim, é bom, não é? Eu amo, irmão, amo mesmo. Mas, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a gente comer só aquilo que ama, a gente vai ficar fraco, raquítico. Agora, por exemplo, está na cara, irmãos, o Covid não aguenta um corpo que a imunidade está lá no alto. Ele vem e de fato ele é igual uma gripe para quem está com a imunidade lá no topo. Agora, quem não está com a imunidade lá no topo, ele vem e derruba e até mata. Não é culpa da gente, porque, por exemplo, quem vai ficar fazendo exame todo mês para saber se a imunidade está alta ou está baixa? Não existe isso, né, irmãos? A gente sabe disso. Muitas vezes ele nos pega, às vezes com o corpo exercitado na academia, corpo sarado, né, como diz, mas na verdade não tem imunidade, porque a imunidade não vem só por causa de uma academia que te deixa forte. Ela tem fatores genéticos que pode fazer sua imunidade lá embaixo, mas a alimentação é básica. Se uma pessoa se alimenta bem, a chance da sua imunidade estar sempre boa, ela é grande. E assim, queridos, a gente deve também entender a nossa vida espiritual. Às vezes a gente só come a jurubeba,
o churrasco na palavra de Deus, que eu quero dizer. Às vezes a gente só come a jurubeba, o churrasco, a gente só come da Bíblia aquilo que a gente gosta, e aí a gente esquece e o corpo fica fraco. A gente tem que comer da Bíblia e comer dela toda, amém, queridos? Porque nem toda comida que é boa ao paladar, ela é boa para o seu organismo. Nem toda comida que aqui na boca ela é gostosa, você ama, é igual eu falei. Não me pergunta, apesar de eu ser psicólogo, eu ainda não aprofundei nisso, mas eu ainda quero buscar, estudar e aprender. Por que que a gente gosta de jurubeba igual eu, a irmã e o irmão que disse? Você já pôs aqui na boca, que tem amarga demais, né, irmãos? Eu até sugiro vocês um dia colocar. Pega uma jurubebinha lá, um dia, na feira, em algum lugar, põe na boca para você ver. Tem amarga, como dizia minha mãe, até a alma. Mas eu tenho paladar para isso, eu não entendo. A irmã lá tem, o outro tem, não é, irmão? É gostoso. Se aquilo tem nutriente, eu não sei. Dizem que é rico em ferro. Amém, né? Que seja, dizem que é. Mesma coisa o jiló. Quando eu vou comer aquele jiló lá do restaurante, que eles tiram a casca dele, fica que tem sem gosto, sem amargo, eu não como. Ele tem que estar bem amargo. Então, nem tudo aquilo, irmãos, que é agradável ao nosso paladar, é bom, tem nutriente. E a gente faz a mesma coisa na Bíblia. A gente corre o risco de pegar na Bíblia só aquilo que a gente gosta, que é bom na boca. Lembra lá a palavra que o anjo mandou que o homem pegasse o livrinho e engolisse? Como é que o livrinho era na boca? Quem lembra? Na boca ele era como? Doce, né? O livrinho era doce na boca. Mas quando ele engoliu o livrinho ficou amargo, igual um fel. E ali estava se referindo à palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, às vezes, a gente fica só naquilo que é doce e não engole, não deixa ela remoer dentro de nós, né? Por exemplo, aquela palavra que nos dá uma pancada, uma cacetada, aquela palavra que chama a atenção, aquela palavra que nos exorta, nos leva a ficar até sem dormir. Eu não sei se vocês já receberam a palavra de Deus e ficou sem dormir. Eu já recebi. Eu recebi uma palavra de Deus uma vez para mim. Não foi ninguém, irmão, que chegou perto de mim, apontou o dedo e tal, profetizou, nada disso. Lendo a Bíblia dentro do meu quartinho, Deus me deu uma palavra, mas foi uma burdoada que eu não conseguia sequer dormir. E no outro dia eu tinha que acordar às 6 da manhã, e eu acordei e estava como se eu tivesse dormido a noite inteira, porque Deus não faz isso com a gente para depois te derrubar no outro dia. Eu fiquei sem sono, o sono foi embora, foi uma cacetada o Senhor me repreendendo. Eu era novinho na época, começando a minha caminhada. Isso que eu quero dizer, querido, a palavra de Deus é alimento, mas ela é alimento completo. Ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela tem tudo o que você precisa, tudo que eu preciso. A gente só precisa entender que, por ser alimento, pode ser que vai ser gostosa ao paladar, mas pode ser que quando a gente engolir, ela vai amargar. Eu não sei se vocês já colocaram fel na boca, mas eu já coloquei. Eu já coloquei fel de galinha. Minha mãe, naquela época lá, a pessoa não comprava galinha morta igual agora, minha mãe matava. E ela sempre falava que não podia pôr aquilo na boca, não podia estourar, lembra? Na hora de te cortar, como é que fala? Picar a galinha, a mãe sempre ensinava aos filhos, não pode cortar isso aqui, meu filho. Eu pus aqui na boca, misericórdia, querido. Amarga, mais do que a jurubeba. Então, assim também a gente deve ser com a palavra de Deus, irmão. Dou essa introdução só para os irmãos entenderem o que nos empolga, o que nos encanta, o que nos atrai nesse estudo. É exatamente esse poder que a palavra de Deus tem de alimentar-nos e de nos alimentar por completo. Não deixa falta nenhuma de nutriente. E a gente tem essa fé na palavra de Deus, nela escrita, né? A palavra escrita que salta aos nossos olhos e entra na nossa mente, no nosso coração. Então isso é para nós alimento, e a gente não consegue ficar sem um alimento, porque a gente morre, como eu disse. Então é prazer ler a Bíblia, e a glória a Deus que hoje não precisa só do papel. Hoje a gente tem ela digitalizada em celular, ela tem em todos os idiomas que você quiser. Eu tenho uma Bíblia de graça aqui, que eu consigo ler em vários idiomas, se eu soubesse, é de graça. Então, toda essa bênção, irmãos, eu digo para você, para que você não fique raquítico, não fique sem alimento espiritual, busque a cada dia, vai fundo. Eu venho aqui não querendo só eu ensinar, só eu falar, mas eu sempre dou oportunidade para que você também compartilhe, porque isso é uma troca que a gente tem, e é a forma que a gente tem, irmãos, para viver. Nada nos vai dividir, nada nos vai separar do Senhor, se a gente
estiver firmado na palavra e muito bem alimentado. Passamos pelas tragédias, pelas decepções, pelas crises, passamos por tudo isso, irmãos, preocupados, temerosos, lá no fundo, né, com medo, com muito rigor, muito cuidado, mas a gente não perde a paz, porque sabe, estamos bem alimentados, estamos fortes, tranquilos no Senhor, e o Senhor vai nos dando graça. Então é por isso, querido, que a gente debruça sobre a Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, e para nós é um prazer muito grande, né, saber que essa palavra veio do céu. Esta palavra veio do céu, o Senhor a enviou, né, enviou bênção para quem estava lá no tempo de Jesus, porque Jesus era o verbo vivo, né? Ele era a palavra viva que desceu e andou com as pessoas. Eu fico imaginando o privilégio daquele povo e a sensação que aquele povo tinha dia a dia de caminhar e saber que ali nas ruas de Jerusalém, naquela região, estava caminhando o verbo vivo, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, caminhando com as pessoas, o verbo vivo do Senhor, de Deus, né? E hoje nós temos a palavra que é viva, é poderosa, é eficaz, é alimento, é sustento, é tudo que a gente precisa. Então a gente tem esse prazer, irmãos, viu, de vir e estudar junto com os irmãos. O que nós vimos aqui, irmãos, nesse texto? Nós vimos que com a unificação dos reinos, ou seja, agora não tem mais aquela divisão, reino do norte, reino do sul, e Salomão agora reina sobre todo Israel. Quando fala todo Israel, já disse para os irmãos, é um pouco confuso, porque Judá pertencia a Israel. No entanto, a gente sabe que houve a divisão, agora essa divisão já não existe mais, mas ela vai voltar mais para frente. Então o texto começa dizendo, assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Então o reino estava unificado, ele reinava sobre Judá, sobre Benjamim e sobre as outras 10 tribos do norte. Estava tudo muito tranquilo. Nesse tempo, nós vamos ver até cá na frente, que a Bíblia vai dizer no verso 24, que ele dominava sobre todas as regiões e o povo vivia em paz. Israel vivia em paz, estava tudo muito tranquilo para Israel. E aí o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Salomão usando a sua sabedoria, neste momento já, nós vimos no capítulo passado, ele usando a sabedoria para administrar, e da forma como ele administrou aquela tentativa, né, de uma mulher roubar, na verdade, o filho da outra. Agora nós vamos encontrar, irmãos, de forma muito bonita, ele usando a sua sabedoria para nomear os seus oficiais. Ele estava ali nomeando os seus oficiais, nomeou os sacerdotes, nomeou cronista, ele nomeou secretários, ele nomeou comandante do exército, ele nomeou intendentes, ministros, mordomo, e ele nomeou chefe daqueles que trabalhavam serviços forçados, serviço pesado, e depois, por fim, ele nomeia 12 governantes. Então aqui ele estava dando corpo ao reinado, né? Ele estava dando corpo à monarquia, de maneira que aí a gente vê a grandeza, a fama, a sabedoria, a capacidade que ele tinha de governar. Então a gente nota isso, irmãos, ele usando a sua sabedoria para nomear os seus oficiais. E o destaque aqui, para toda essa equipe de trabalho que ele monta, ele é grande, né? Nós não vamos repetir os nomes aqui, ele é grande. O destaque aqui é que ele escolhe 12 governantes, para que cada um governante ficasse responsável por um mês do ano, de suprir todas as necessidades que ele tinha, irmãos, por todas as pessoas do reinado, todas as pessoas de onde ele vivia, né? Para que todas aquelas pessoas pudessem ter alimento. Eu achei incrível a ideia, claro que a sabedoria, a própria Bíblia vai dizer para nós que ele tinha uma sabedoria extrema. O versículo 29 diz que Deus deu a ele sabedoria, muitíssimo entendimento, e a inteligência era grande o bastante, como a areia que está na praia. Então o camarada era extremamente inteligente e sábio e entendido de todas as coisas, ao ponto, né, de fazer essa nomeação, 12 governantes, e cada mês um governante era responsável por suprir todos os mantimentos que ele precisava. Isso é todo mantimento, comida, tudo o que precisava durante um mês. Olha a capacidade do camarada. E eu fico pensando, engraçado, que aqui também na igreja eu tento fazer a mesma coisa, dividir os eventos da igreja, por exemplo, para que cada grupo faça,
e queremos dividir a igreja ainda mais do que é dividida, para que fique tudo muito tranquilo e a gente tenha quem faça, porque se um governante se ocupa de um mês, ele tem 11 meses para juntar, para acumular, para administrar, para preparar e fazer, o trabalho fica fácil. Amém, igreja? Amém? Então, se a gente dividir as coisas na igreja para que grupos façam, nós vamos ficar tranquilo, porque tem o evento tal, grupo tal, tem o outro, grupo tal. Enfim, é isso, irmãos, a gente tenta fazer, isso é bíblico, e a sabedoria desse homem era tão grande que ele dividiu o ano, 12 meses, e aí cada um desses governantes, claro que isso também é o número das tribos de Israel, elas são 12, então cada um tinha a sua tarefa, cada um tinha uma região que ele administrava, né? Eles eram na verdade governadores, que eles governavam, uns governavam uma região maior, outros uma região menor, mas de maneira que cada um tinha que prover tudo aquilo que está escrito cá na frente e que ele precisava. Chega a dizer o verso 22, olha bem, o verso 22 fala assim, o provimento diário de Salomão. Aí eu quero que você imagine quanta gente que tinha fazendo parte da equipe que governava Israel no tempo de Salomão. Verso 22 diz que o provimento diário dele era 30 coros de farinha e 60 coros de farinha, flor de farinha e farinha, tá? 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora os veados, gazelas, corças e aves cevadas. Diário, um dia tinha que matar isso tudo. Você imagina, quantas pessoas você acha que comeria 100 carneiros, 20 bois, cevado e 20 bois de pasto, fora veado, gazela e aves? Hein? Dá um chute aí. Vocês são bons de churrasco. Não tem ninguém churrasqueiro aqui hoje, não tem não, né? Eu sou bom para comer. Quando está duro eu reclamo, quando está salgado eu reclamo, mas sou ruim de churrasco. Mas vocês têm uma noção, irmão, só para os irmãos pensarem, o que é que cada governante tinha que fazer? Era a tarefa dele, prover. Só que o versículo 22 explica, o provimento diário era isso. Então o camarada tinha que prover isso por um dia. Vai lá que o mês tinha 30 dias, então se era 30 coros de flor de farinha e 60, isso multiplicado por 30 dias do mês. Se era 10 bois cevados e 20 bois de pasto, deu um total de 30, isso era num dia. E se era 100 carneiros, num dia, fora os veados, as gazelas, enfim. Então, para os irmãos terem uma noção da dimensão do que nós estamos falando aqui no tempo de Salomão. Por isso que Salomão foi considerado, né, um grande homem. O subtítulo na minha Bíblia aqui, eu coloquei lá, é a fama e a sabedoria de Salomão. Era muita coisa, irmãos, que nós estamos falando, é muita coisa. Mas também, vamos ser sinceros, quantas mulheres, só de mulher ele tinha? Hein? Só de mulher tinha 1000. E era tudo. Ali está incluído concubinas, né? A esposa, concubinas, segurança, quem limpava. É uma equipe grande, só de mulher tinha 1000. Vamos lá, cada mulher tinha. Era comum, princesas e rainha, ter aquela mulher, né, a dama, sei lá como é que chama agora, que ficava a serviço dela no quarto, enfim. Só isso já vai multiplicando. 1000 mulheres, põe mais 1000, no mínimo uma. E aí vai crescendo, vai acrescentando. Enfim, queridos, é só para os irmãos terem uma ideia, porque esse capítulo vai mostrar é um capítulo muito bonito, muito poético, não tem nada de ruim aqui. Depois nós vamos começar a ver coisa ruim. É até estranho a gente chegar num ponto da Bíblia que nós vamos começar a ver coisas boas. A gente estava vendo só coisa ruim, lembra? Só coisa ruim. Então, querido, ele usa a sabedoria dele para nomear os seus oficiais, com destaque para esses 12 que proviam para cada mês, né? Cada dia, e isso durante um mês, né? Eles tinham que prover isso que nós acabamos de ver, que era diário. Depois, mais na frente, nós vamos ver logo em seguida, depois que passa essa parte bonita, poética, dele escolhendo os seus 12, nós não vamos ler aqui também, até o versículo 19, nós vamos ver logo em seguida que Deus acabava de cumprir a promessa de Gênesis 15, 5 e 18. Porque Deus está registrado aqui no verso 20 e 21, que Deus estava dando a Israel, irmãos, as terras que ele havia prometido, e também
estava multiplicando Israel. Quem quiser ler para nós lá, fazendo favor, Gênesis 15, 5 e depois o 18, vocês vão ver que lá está a promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. E aqui está um registro, é um capítulo 4, irmãos, muito bonito, onde a gente vê toda essa poesia, o cumprimento da promessa, um Israel próspero, um Israel abençoado, e um Israel que não tem guerra, acabou tudo. Pode ler quem achou, fazendo favor, Gênesis 15, 5 e depois o 18. Está vendo? Está falando aí que Israel ia crescer em multidão, né, de gente, que ia crescer em número. Pode ler o 18, fazendo favor, irmão. Amém. Está vendo? E aí está falando que eles iam crescer e que o Senhor estava dando posse de terra, desde o grande rio desde o Egito até o grande rio. Aí veja o versículo agora para você ver, o versículo 20 e 21. Assim que termina a lista dos 12, né, que Salomão escolheu, a Bíblia deixa registrado que o cumprimento dessa promessa. Ora, eram os filhos de Judá e de Israel tão numerosos quanto a areia, que estava à beira do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Está vendo, queridos? O texto registra para nós que aqui no tempo de Salomão, já Deus mostra que cumpriu aquilo que disse lá atrás a Abraão, depois a Isaac, a Jacó, que ia multiplicá-los, né? Enfim, o 21 aí deixa claro que no tempo de Salomão se cumpriu o outro texto sobre eles dominarem desde o grande rio até o Egito. Olha bem o 21, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. É incrível, por isso que eu falo para você que a palavra de Deus ela é alimento, ela é saúde, ela é confiável, ela nos edifica, porque ela não deixa nada escondido lá, né, perdido entre as páginas, e nem deixa a gente também e com alguma dúvida. Está vendo, fica registrado aqui que de fato é um momento de apogeu, né? É um momento em que Israel está lá no topo, em paz, tranquilo, próspero, né? Estes reinos, olha bem, pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da vida de Salomão, verso 21. Então, queridos, mostra para nós aí que Deus está agora então cumprindo, tornando realidade as promessas deles possuírem a terra e a promessa deles se multiplicarem, como aqui está registrado para nós, numerosos quanto a areia que está na praia. Aí, em seguida, nós vamos nos deparar com a grandeza de Salomão em números. O texto vai começar a narrar, depois desse verso 21, vai mostrar as despesas de Salomão, que eu li para os irmãos, né? Não precisa repetir. A despesa dele era muito grande. Isso mostra a dimensão do reino, né? do trono onde ele subiu. E a gente lembra das promessas lá atrás a Davi, o Senhor cumprindo todas elas, cumprindo na vida de Salomão aquilo que prometeu lá atrás. Fica para nós um pensamento, né? Para a gente refletir, né? Que agora o filho de Davi que é Salomão, estava usufruindo de bênçãos que o Senhor falou lá em Gênesis para o primeiro dos patriarcas. Deus prometeu a Abraão, né? Abraão andou na terra como peregrino, mas não teve a posse da terra, né? O mesmo com Jacó, com Isaac, mas nenhum deles, irmãos, deixou quebrar a esperança, nenhum deles deixou de ter fé que Deus ia cumprir. Isso é muito complexo para nós refletirmos. Por quê? Porque a maioria de nós entende que as promessas que Deus nos faz é para nós, e nós temos que vê-las antes de morrer. Se a gente não viu antes de morrer, não foi Deus. Existe uma forma até bíblica, né, de a gente saber se um profeta falou da parte de Deus, sabe? A própria Bíblia orienta que aquilo que um profeta disser, se acontecer, foi Deus. Se não acontecer, não foi Deus. Já ouviram isso? A Bíblia orienta assim. Então, na hora que você vai passar uma profecia dentro do crivo da palavra, a primeira é essa: se o profeta disser e acontecer, foi Deus. Se o profeta falar e não acontecer, não foi Deus. Isso é muito complexo, a gente não tem tanto tempo para isso hoje, mas irmãos, tem que entender que a profecia que Deus fala comigo, eu tenho que entender se ela é para o meu tempo ou se ela é para minhas gerações futuras. Esse é um erro dessa geração que não se alimenta da Bíblia e da palavra. Sabia disso? Sabia? Para que precisa de profeta? Se Deus fala com a gente, não é assim? Você imaginou, querido, como é que é bom ser guiado por Deus, não é bom? Deus fala com a gente, cai fora, sai de perto. Eu saí, vou obedecer, meio sem graça. Então, queridos, isso a gente precisa entender,
Quem tem Deus e tem a palavra, não precisa de ninguém vir. Foge, querido, isso é enganação. A maioria é enganação. 99,99% é enganação. Deus não joga a palavra fora. Deus não fica essas conversas bobas, fiadas por aí. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Você tem que aprender a ouvir Deus, eu te falar, né? Deus falar contigo. É tão bom você saber disso. Olha, já imaginou? Você saber que está protegido, porque Deus vai te falar, sai de perto. Oh, que tranquilo. A pessoa podia passar o Covid. É assim, querido, que funciona, é assim que deve ser a sua vida. Então a gente vê, irmãos, como o operar de Deus, Ele é maravilhoso, né, em cumprir aquilo que Ele nos diz. E a gente vê aqui agora, nesse texto que nós estamos lendo, a grandeza de Salomão em números, para mostrar para nós o que Deus é capaz de fazer com a nossa vida, quando a gente, como eu estava dizendo para você, quando a gente não duvida da palavra que Deus falou. Foi lá em Gênesis, Deus disse, ó, vou te fazer crescer como a areia que está na beira da praia, como as estrelas que estão no céu. Se você puder contar, conta. É isso que eu vou fazer. Só o camarada morreu pequeno, ele morreu uma família pequena, mas ele morreu crendo e falou para o filho de Jacó, Jacó tem uma promessa assim, assim. Jacó, antes de morrer, falou para o filho dele, olha, aliás, foi primeiro Abraão, Isaac, né, depois Jacó, e Jacó passou para os seus filhos, que chegou a Davi, que agora Salomão está colhendo. É uma pena que eu não pensei que a gente ia pensar dessa forma, senão eu teria tentado contar as gerações até Salomão, mas firme, querido, numa promessa. Agora Salomão está pisando nela. É por isso que eu digo para você, que a gente tem que tomar cuidado, né? Se Deus te prometeu algo, não perca a esperança, porque não está acontecendo com você. Pode ser que Deus esteja dizendo para você, mas a sua posteridade, a sua família. É isso que você tem que prestar atenção, porque muitos de nós têm um imediatismo muito grande. A gente é a geração micro-ondas, irmãos. A gente é a geração miojo. Lembra aquela hora que você tinha que pegar o macarrão e pôr na panela e esperar a água ferver, a água esquentar, jogar o alho, o azeite, jogar o macarrão e esperar? O povo prefere pôr lá como é que chama lá, o miojo. Miojinho é rápido, é o quê? 3 minutos, né? Acho que é 3. A gente é essa geração, prefere comer aquele grude chamado miojo do que comer um macarrão soltinho, porque a gente tem pressa. A gente prefere ir lá abrir uma lata de feijão, né, e esquentar aquilo e comer do que preparar o feijão. É muito mais gostoso. Por que eu te digo isso? Porque a gente transfere isso para a vida espiritual. Então a gente acredita que Deus vai dar coisas para nós, que promessa que Deus nos fez é para nós, e a gente esquece dos nossos filhos, que talvez não seremos nós que vamos colher, mas os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, ou os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, lá na frente. Por isso que eu disse para vocês que o papel do homem, da mãe, do pai, como sacerdócio em casa, é falar isso para os filhos. Olha, filho, temos uma promessa de Deus, segura ela, não perde não vai para o mundo, não desvia, porque o Senhor prometeu abençoar 1000 gerações depois de mim, então fica firme. Eu falo isso direto para vocês, que é isso. Primeira conversa que tem que ter com seu filho, quando você conhece a palavra, é: filho, estou debaixo de uma bênção, o Senhor prometeu 1000 gerações, filho, isso é só a primeira, então aguenta firme, fica firme, passa para o seu filho, e vamos passando. Então é esse entendimento que a gente tem que ter, que o Senhor agora cumpre, na verdade, Ele cumpre, né, a promessa que Ele havia falado há muitos anos atrás, e isso fica bem registrado, e eu agradeço a Deus, porque está muito claro o verso 20 e 21, né? As despesas desse Salomão, irmãos, era tremendamente grande, como nós vimos. Israel vivia em paz nos tempos de Salomão. E um detalhe, depois você pode pesquisar lá no Google, você vai ver, que na verdade o nome Salomão tem sua raiz na palavra shalom, que é o quê? O que significa shalom? O que significa shalom? Paz. Tá? Shalom. Então Salomão, na verdade, no hebraico é shalom, que tem essa raiz na palavra paz. O nome dele, na verdade, já direciona para a paz. Aí entra aquela velha história para nós, da gente colocar nome nos nossos filhos, que a gente saiba o significado daquele nome, porque é o mesmo que você plantar e atrair para aquela criança significados. É uma pena que muitos de nossos pais não tinham esse conhecimento e colocou nome na gente que significado é ruim.
né? Eu já vi pessoas que falam com o meu pastor, eu queria tanto mudar meu nome, porque meu nome tem um significado tão ruim, e a gente vai ver, é verdade, tem significado ruim, mas a pessoa carrega um nome, né? E todo em nomes, palavras, atitudes, irmãos, elas, músicas, enfim, essas coisas todas, elas vivem carregadas de forças e poderes espirituais, sabia? Por isso que dependendo da tua palavra, você lança a bênção e lança a maldição. Por isso que a palavra vai falar do poder da língua e fala que ela pode incendiar, né? A língua, ela tem veneno, ela tem força, ela pode abençoar, mas pode amaldiçoar. E muitas vezes a gente não sabe dessas coisas. Então o próprio nome de Salomão, irmãos, já é um nome cuja raiz é paz. E aí a gente vê que Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, verso 25, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Mas aqui diz, o verso 25 termina dizendo assim: todos os dias de Salomão, tá? Todos os dias de Salomão, depois de Salomão a coisa muda. Só para os irmãos notarem, irmãos, o quanto é importante você, pai, você, mãe, sentar com seu filho e falar das promessas que Deus te fez. Fala das promessas. Eu olhei ontem para comprar uma coleção de livros judaico, né, hebraico, que chama Mishnah. O que é Mishnah? Mishnah é a Bíblia oral que eles escreveram ela. Então, enquanto a nossa Bíblia tem um livro, na verdade, cada Mishnah, como é que a gente fala? Cada volume, na verdade, que deve ser 5, 7 volumes, cada volume é uma pequena parte explicada, falada, como era, na verdade, falada, sem esse rigor escrito, a lei, a palavra de Deus falada. Eu tenho muita vontade de comprar, mas eu não achei ela em português, eu achei ela só no hebraico, português. Comecei a achar em inglês. Como eu entendo o inglês e o espanhol, eu vou ver direitinho a possibilidade de comprar numa dessas línguas para eu poder aprender. Por quê, queridos? Porque, na verdade, o que aconteceu antes de nós termos a Bíblia escrita? Ela era oral. Tudo que a gente vê escrito era falado, né? Por isso que muita coisa se perdeu, outras não. Mas por que esse tempo prevaleceu até, na verdade, os dias de Salomão, passando por esse tempo que nós já estamos imaginando aí, das 14, 15 gerações? Por quê? Porque alguém teve o cuidado de sentar e falar. A gente fala muito pouco para os nossos filhos de Deus e das promessas de Deus, né? Essa geração precisa saber da promessa mais básica e não sabe, que é a da vida eterna. Essa geração precisa saber da promessa mais básica, que Jesus vai voltar um dia, e pode ser agora, a qualquer momento. As pessoas desconhecem isso. A gente canta muito pouco, irmãos, da volta do Senhor, da vinda. Quando eu aceitei Jesus em 1986, quantos hinos tinham falando do céu? Tinha hino que falava que o céu é um lindo lugar. O céu falava que, de repente eu me vejo numa nova cidade. E rua de ouro, portas assim. Por que, querido? Tão rápido. Nós não passamos uma geração de tempo, estou falando meada da década de 80. Por que hoje não se canta mais? Hoje canta umas babuzeiras, quantos tem sem lógica? Umas paixão adolescente, que eu costumo dizer. Esse tem de sentar no colo de Jesus. Esse negócio de chamar Jesus e Deus de você, eu falo, isso é paixão adolescente. Porque é um Deus tão grande, tão poderoso, que chama as estrelas pelo nome e elas obedecem, que põe limite às águas do mar, né? Um Senhor que o universo não é bastante para contê-lo. Eu vou chamar um camarada desse de Senhor, de você? Está por fora, não é? Como nós vimos na pregação, domingo. Como é que eu vou chamar Jesus de você? Um homem que vira para um morto de 4 dias, Lázaro, fala: Lázaro, sai para fora, ele levanta. Misericórdia! Como é que eu vou chamar de você? Alguém daquela pesca maravilhosa que domingo nós pregamos aqui na igreja, tentaram pescar, não pescou nada, ele vai, lança a rede. Eles lançaram e pegaram tanto peixe que encheram os barcos, já estava virando o barco. Peraí, como é que eu vou chamar uma pessoa dessa de você, que tem poder para tirar a minha vida, não que quiser, e tem poder de dá-la a mim? Ou então, querido, essa geração não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não conhece. Eu costumo disse muito aqui na igreja e repito, por isso que essa geração vê tão pouco milagre. Por que eles vê tão pouco milagre? Porque o Deus deles não é Senhor, é você. Eles desceram Deus, colocaram Deus no nível do homem.
é você, é Senhor, eu sento no colo dele, ele senta no meu colo, ele me abraça, eu me beijo. Ele não é o Senhor que está sentado no trono, cuja face homem nenhum viu, e que manda uma palavra e acontece. Por isso que não tem milagre, o Deus é você. O Deus é o Deus adolescente, o Deus apaixonado, o Deus né, que não é autoridade. Então hoje não se vê milagre, não se vê milagre. E por isso, então assim, eu quero essa passagem aqui rápida, é para os irmãos entenderem, né? O que está acontecendo nesse capítulo 4? Por que estamos vendo agora um Israel que vive em paz, um Israel próspero, que tem tanta abundância, né? E aí os números não param, na verdade, os números vão continuar, porque vai dizer no verso 26 aí para baixo, vai falar da quantidade de cavalos que ele tinha, cavaleiro, né? E repete que a provisão era de cada governante para cada mês, e que assim se fazia em Israel, por causa da prosperidade que Israel vivia, tudo promessas feitas lá atrás. E vou ser sincero, irmãos, será que essa geração de 1 Reis 4, tem noção do que as gerações passadas viveram para eles hoje comerem do bom do melhor? Lembra lá a caminhada deles? Vocês estão caminhando com a gente na Bíblia, sabe, né? Como é que se tornou a vida do povo de Israel depois dos anos de escravidão no Egito? O povo sofreu demais, mas sofreu segurando a promessa, não é? Firme na promessa. José morreu, né? Ficou o seu corpo no Egito, o pai dele, trouxeram os ossos, né, de José, mas morreu firme. Ele diz, José chegou a dizer, eu não quero que ser enterrado nesse lugar, porque os meus avós, meus bisavós, tatravós lá atrás falaram de uma promessa, de uma terra, e eu quero viver nela. Olha para você ver, querido, isso aqui é fé, firmeza na palavra. Hoje a gente esmurece muito rápido com as coisas de Deus. É aquilo que eu disse, se não acontecer amanhã um negócio que Deus falou, se não acontecer até tal dia, a gente já para, a gente já larga o voto, né? A gente vota a Deus, a gente faz compromisso, olha, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, se não acontece depois da manhã, se não acontece rapidão, a gente pula fora, já não crê mais, né? As campanhas que a gente faz, a gente nota isso. Às vezes a gente vai fazer uma campanha, vai fazer algum evento de oração, a gente vê que a pessoa chega naquela garra, mas se não acontecer em 12 quarta-feiras, né, como a gente faz, se não acontecer em 6 quarta-feira, eu já não oro, eu já não vou à igreja, já desanimei, Deus esqueceu de mim, a oração do pastor é fraca. É isso, a gente desanima. Mas e aqueles que esperaram 14 gerações, ouviram 14 gerações, com toda a dificuldade que nós encontramos na Bíblia, né, irmãos? Na vida dessas pessoas, né? E aí, irmãos, o que nós vamos encontrar? Logo em seguida nós vamos ver a grandeza de Salomão, não apenas nos números das suas despesas e do seu domínio territorial, mas nós vamos ver agora a grandeza dele na sabedoria que Deus lhe havia dado. É isso que nós vamos encontrar do versículo 29 para baixo. É como eu disse, Deus vai dar para ele, Deus deu na verdade para ele 3 coisas: sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Esses são os pilares, irmãos, do que Deus deu para Salomão: sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência. Agora, só que tem um detalhe, né, irmãos? Eu tenho minha pergunta e faço. Ele tinha muitíssima sabedoria, ele tinha sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência, em qual área? Não era na área espiritual. Ou era? Não. Ele vai cair feio lá na frente, em cima de tudo aquilo que Deus falou, não faça. Porque a gente vê isso e pensa que, nossa, eu com essas 3 coisas estou garantido. Eu com sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência, estou garantido, é céu na certa. E vocês vão ver lá na frente que ele pode ter usado isso para negociar, ele pode ter usado isso para construir o templo, enfim, o palácio dele, como nós vimos lá. Ele pode ter usado isso para fazer alianças políticas, porque durante o reinado dele não houve, né, guerra, o povo viveu em paz, a Bíblia acabou de dizer para nós, mas não era sabedoria, nem entendimento e nem larga inteligência para obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor.
Quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, será que é só eu que estou vendo isso? Não. Quando eu fui fazer meus estudos com os rabinos lá, os rabinos falam a mesma coisa. Ele tinha muita inteligência e sabedoria para as coisas materiais. Aí eu fiquei tranquilo, falei, opa, então não é eu que estou entendendo isso não, é a verdade. Porque queridos, ele vai cair da maneira mais boba. Deus havia dito para ele, não faça isso, não faça aquilo, e ele fez todas aquelas coisas que não deveria fazer. Então, irmão, a gente vê, queridos, que esses eram os 3 pilares, né, do que Deus havia dado para ele, e deixou ele com liberdade, né? E quando vai dimensionar a sabedoria dele, fica muito claro, porque o versículo 30, o primeiro versículo que fala, depois de falar dos 3 pilares, vai dizer, era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que os homens mais sábios de Etã, Ezraíta, de Emã, de Calcol, de Darda, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. Então fica ali nomeando e comparando a sabedoria dele com a sabedoria das pessoas que eram sábias, e ele era infinitamente mais sábio do que essas pessoas. E nós vamos ver lá que a rainha de Sabá, quando vai, né, a conversa é de sabedoria, de conhecimento, de enigmas e de tal coisas, e ele vai muito bem nessas questões. Não quero dizer que isso é ruim, né, de forma alguma. A Bíblia está dizendo que isso é ruim, a Bíblia está dizendo que isso não é bastante. Em outras palavras, vou resumir isso aqui para ficar mais fácil. Não importa quantos diplomas você tenha, não importa quantos certificados você tenha, não importa qual grau de instrução você conseguiu lá na escola, na faculdade, não importa. Não importa se você é pós-PhD, não importa. Isso não vai te fazer digno de herdar a vida eterna. Isso não vai fazer que você não caia. Apesar que no meu pouco entendimento, na minha pouca sabedoria, na minha pouca inteligência, eu acho que quem cai é burro. Mas me desculpa, o camarada que trocar o banquete do rei, dos reis, do Senhor dos senhores, pelas migalhas que o diabo me oferece lá fora, tem que ser muito burro. Concorda com o pastor ou não? Concorda, querido? Trocar essa vida nossa aqui com Deus na igreja por qualquer outra vida, tem que ser burro, querido. Eu chamo de burro. Camarada que vem para a igreja, escuta a Bíblia e dá ouvido ao diabo. Rapaz, para e pensa que você é muito burro. Vem lá a mulher lindona, a mulher com o corpo modelado e arranca a roupa para você, você vai caindo, tem que ser burro demais, rapaz. É o que José não era. Lembra José lá no Egito? A patroa tirou a roupa para ele pensou, opa, aí eu vou cair. E pulou fora, foi exaltado. Então assim, para a pessoa que já provou, irmãos, da mesa de nosso Senhor, já comeu na mesa do Senhor, e ele aceitar a comida barata que o diabo oferece, você tem que estar muito desligado da palavra de Deus. Por isso que no meu pequeno entendimento, não tinha sabedoria de Salomão, não tinha muitíssimo entendimento de Salomão, não tinha larga inteligência de Salomão, mas eu penso, entendo e aplico isso na minha vida. Isso é burro pra caramba, querido, para trocar Jesus Cristo, trocar a mesa do Deus Todo-Poderoso pelas propostas do diabo. Eu já contei minha experiência para vocês algumas vezes, não vou repetir aqui de quantas propostas que eu já tive. Não troco o meu Senhor Jesus por dinheiro, mas ele teve na minha mão o dinheiro, eu não quis. É isso, querido, que a gente tem que entender, é que assim, não adianta, né? Aqui está dizendo claro para nós, sabedoria, muitíssimo entendimento, inteligência, isso não te faz um filho de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Isso são instrumentos que Deus dá para você fazer o que Salomão fez. Durante o reinado dele, a Bíblia registrou para nós, verso 25, todos os dias de Salomão houve paz, porque Deus deu para ele isso e ele usou para administrar os inimigos, né? Fazer alianças, enfim, ele usou aquilo tudo para uma administração tão boa que durante os anos dele teve paz. Só, isso serve para isso. Você pode angariar dinheiro, você pode fazer 1000 coisas, mas não te garante na vida eterna, na vida com o Senhor, porque não é disso que vive o homem, a gente sabe, né? Nem só de pão viverá o homem do Senhor, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós estamos falando aqui, queridos. Então, acima de tudo, né, a sabedoria que Deus havia dado a Salomão torna-se a maior grandeza que ele tinha
Obviamente ele não soube usar isso, né, para que o nome do Senhor fosse exaltado, como nós acabamos de dizer. E o texto encerra dizendo, irmãos, para nós, que ele proferiu, né, ainda falando de números, né, de tanto sábio que ele era, ele proferiu 13.000 provérbios. Seus cânticos foram 1.005. Ele falou de plantas, do cedro até o Líbano, e sopo que brota nas paredes, falou de animais, das aves, dos répteis, dos peixes, e por isso ele era um camarada que tinha um entendimento e um conhecimento fora de série, e pessoas vinham de longe para poder aprender aquilo que ele sabia. Na verdade, ele, por exemplo, é o autor de Provérbios, é atribuído a ele Cantares e Eclesiastes, e o Salmo 72 e o Salmo 127 também são dele. Então ele era tremendamente, né, sábio, entendido, escreveu coisas lindas, coisas maravilhosas, porque Deus havia dado ele a sabedoria. Por que então, pastor, que ele caiu? Eu acabei de dizer, e reparamos nisso. Deus deu sabedoria a ele não soube usá-la para caminhar, para andar dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Ele usou, né, para muitas coisas, para muitas finalidades, mas ele não soube usar para salvar-se a si mesmo, vamos dizer assim, porque a morte dele é feia. Os irmãos já devem ter visto lá, que a Bíblia começa a registrar que ele desviou-se do Senhor, construiu altares a deuses, monumentos, e as mulheres que ele arranjou, desviou de tal maneira a fé dele, que ele morreu fora mesmo da fé em Deus. Nós podemos concluir, irmãos, que Israel está agora próspero e gozando da mais perfeita paz, pois Deus havia feito crescer e conquistar as nações inimigas. É isso que Deus faz com aqueles que vivem em obediência à sua palavra. Ou seja, obedeceram, tem esse tempo maravilhoso de paz. Lá na frente nós vamos ver que começa a desobedecer, Deus levanta inimigos contra eles e já era. É isso que Deus faz. Por isso que eu falo para vocês, irmão, repito, sem medo de ofender e sem medo de errar. Tem que ser muito burro para poder largar isso que Deus nos dá. Imagine se Israel, irmãos, continua exatamente como está aqui agora no capítulo 4 de 1 Reis. Pare e pensa. Você que vai ler a Bíblia, vai estudar mais, pare e pensa. Se Israel continuasse assim, seria isso para eles, durante muitas gerações. Mas a gente vai ver que não vai ser, infelizmente. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.